Unidade 1. Vida e Ambiente. Aula 3.1. Conteúdo: misturas homogêneas e heterogêneas. Habilidade: utilizar códigos e nomenclaturas da química para caracterizar materiais, substâncias e transformações químicas. Boa tarde, alunos. Boa tarde, professores. Mais uma vez, estamos aqui, eu, professora Yara. Vamos ministrar, como vocês já sabem, o componente de química, tá bom? E vamos à nossa revisão. Então, vamos falar sobre substâncias. As substâncias, elas podem ser de dois tipos, As substâncias simples e compostas. Mas vamos lembrar o que é uma substância pura, A substância pura, ela é a matéria com propriedades constantes e definidas. Aprendemos na aula da professora Yara que a matéria, ela possui propriedades gerais e específicas. Então, uma propriedade específica, eu posso afirmar que é uma coisa que a define, que vai dizer que aquilo realmente é aquela substância. Assim como nós temos uma identidade, nossa identidade é que confirma a nossa cidadania, no caso das substâncias puras, são as suas propriedades específicas, tá bom? As substâncias puras, elas podem ser do tipo simples e compostas. É como se na química organizassem. É como se fossem famílias, Então, existem as substâncias puras simples e as substâncias puras compostas. Porque são muitas substâncias químicas, são muitas. E elas se parecem um pouco, por isso que existem substâncias puras simples e substâncias puras compostas. Como é que eu identifico uma substância simples? Quando ela é formada apenas por um tipo de átomo. Exemplo, gás oxigênio, O2. Qual é o átomo? Oxigênio. E quando é que eu tenho uma substância composta? Como é que identifico uma substância composta? A água. Fórmula molecular, H2O. Quantos elementos eu tenho? 2. São iguais? Não, eles são o quê? Diferentes. Então, quando eu tenho moléculas diferentes, eu tenho uma substância composta, ok? Então, vamos para o nosso desafio do dia. É um texto, eu vou ler para vocês esse texto, tá bom? Na natureza, o alumínio nunca é encontrado no seu estado metálico, ou seja, como uma substância pura, mas como parte de vários minerais, onde normalmente está combinado com silício e oxigênio. Bauxita é o único minério do qual o alumínio pode ser extraído de uma forma economicamente viável. Depois de extraído o minério, um processo químico é usado para extrair o óxido de alumínio, que é a alumina, e um processo eletrolítico transforma a alumina em alumínio. São necessárias cerca de 4 ou 5 toneladas de bauxite para produzir 2 toneladas de alumina, que resultarão numa única tonelada de alumínio. Com informações do texto e da nossa aula de hoje, identifique nessas imagens a substância pura e a mistura. Porque hoje nós vamos falar sobre misturas, tá certo? Então, a gente vai hoje
aprender o que é uma mistura na química. E aí a gente vai assistir agora um vídeo. Vamos lá? Agora a gente vai iniciar a nossa aula de hoje, tá bom? Gente, então observem que nós temos aí o atmosférico. E nessas nuvens, né, representadas, nós estamos vendo que nós temos várias substâncias químicas presentes no atmosférico. Então eu tenho 78% do atmosférico possui gás nitrogênio. 20% é de gás oxigênio. 1% é de gás argônio e 1% de outros gases. Então, eu digo que o atmosférico é uma mistura. Quando eu tenho mais de uma substância presente em um sistema, eu defino isso como sendo uma mistura em química, tá bom? Então, o atmosférico é uma substância pura ou uma mistura? É uma mistura. Por que, gente, seria uma mistura? Porque no atmosférico você tem várias substâncias químicas dentro de um sistema. Tudo bem? E aí, vocês concordam comigo que a partir do momento que eu tenho várias substâncias presentes dentro de um sistema, a matéria, ela não é mais definida, tá? Se ela fosse formada apenas por uma substância, aí sim, eu teria uma substância pura. Temos um outro exemplo de substância, de misturas, né? No nosso cotidiano. A água mineral. A água mineral também é um exemplo de mistura. Observem vocês. Eu vou mostrar aqui para vocês quantas substâncias eu tenho dentro da água mineral. Se você for observar o rótulo de uma garrafa de água mineral, vocês vão observar quantas substâncias foram adicionadas a esta água. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Toda a água mineral vem descrito quais as substâncias que foram adicionadas. Então, eu tenho bário, eu tenho estrôncio, cálcio, tem 1,48 miligramas por litro de cálcio dentro dessa água, magnésio, potássio, bicarbonato. Quantas substâncias puras eu tenho, né, na minha água mineral que foram adicionadas? E aí eu classifico isso aqui como sendo uma mistura e não uma substância pura. Olha aí, tá bom? Olha um outro exemplo de mistura. Água e óleo. A água e óleo é uma mistura também, mas eu quero que vocês observem essa imagem. A gente consegue visualizar nesta imagem duas fases, que é a água e o óleo, tá? Porque a partir disso daí, desse meu olhar, nesse sistema, a minha mistura, elas vão poder ser de dois tipos: misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Quer dizer que o sistema agora, ele mudou, não é verdade?
quando está olhando para o céu, você enxerga aqueles gases, o nitrogênio, o oxigênio, o argônio, você enxerga? Não, você não enxerga. É como se tivesse um aspecto uniforme, uma única fase. Mas nesse sistema aqui, você já olho nu, você percebe a formação de fases. Então, na química, as misturas serão de dois tipos. As misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Vamos conhecer as misturas homogêneas. Tenho dois exemplos de misturas homogêneas. Mas o que seria uma mistura homogênea? São misturas que apresentam um aspecto uniforme, tá? Então, uma das características das misturas homogêneas é uniforme. A gente olha para a mistura, a gente vê uma única fase. Exemplo, no primeiro sistema, eu tenho aqui dois componentes, porque quando eu tenho várias substâncias dentro de um sistema, nós, na química, chamamos de componentes. Então, eu tenho dois componentes aqui, ó. Os componentes são a água e o açúcar. E esse açúcar, ele está me dizendo que está dissolvido. Então, nesse sistema foi adicionado água e açúcar. Quando a gente olha para o sistema, que característica a gente vê? Que é a formação de uma única fase. E aí eu classifico como sendo uma mistura homogênea. No segundo sistema, que é um frasco que tem sabonete líquido, observem vocês, quando eu olho para o sistema, não sei dizer se tem muitas substâncias. Só é possível se eu olhar o rótulo desse frasco. Ao olhar o rótulo do frasco, eu vou ver quantas substâncias químicas foram adicionados na composição desse sabonete líquido. Lembram do creme dental? Quantas substâncias não tinham naquele creme dental? É a mesma coisa aqui no sabonete líquido. Não consigo, a olho nu, saber que substâncias foram estas adicionadas, porque ela apresenta um aspecto uniforme. E sistemas que apresentam aspectos uniformes são classificadas como misturas homogêneas. Ok? Bacana, né? E agora a gente vai conhecer as misturas heterogêneas. Quando é que eu tenho uma mistura heterogênea? Eu já sei o que é mistura. E acabei de saber que as misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Tem duas palavras muito importantes aqui nesta definição de misturas heterogêneas. Eu vou riscar aqui para vocês verem. Olha aí. Apresenta. O que é que ela apresenta? Duas ou mais fases e os seus componentes são perceptíveis. Olha que legal. Então, quando é que tem uma mistura heterogênea? Quando ela apresentar duas ou mais fases e os componentes. Quem são os componentes, gente? São as substâncias químicas que foram adicionadas no sistema. São perceptíveis. E aí, eu tenho duas imagens e elas são perceptíveis a olho nu. Eu tenho água e óleo e eu tenho a serragem e a água.
tenho 2 componentes em cada sistema. E aí eu classifico como sendo uma mistura heterogênea. Observem também que nesses sistemas formaram-se fases. Fases, elas foram formadas, tá certo? E também os componentes. Então, a gente vai agora aprender a retirar os componentes de um sistema, tanto homogêneo ou heterogêneo, tá? E identificar o número de fases. Vamos lá? Observem as imagens. Muito simbólico, né? Eu gosto muito de imagem, porque é pela imagem que a gente consegue, às vezes, até memorizar melhor, né? Então, nós temos aqui 2 sistemas. Observem vocês que no primeiro sistema eu tenho quantos componentes no primeiro sistema? Eu tenho 2 componentes. Quais são esses componentes? A água e a areia. São 2 componentes. Lembrando que os componentes são as substâncias químicas presentes no sistema. E quantas fases eu tenho? 2. Eu tenho a fase da água e da areia. Eu estou enxergando 2 fases. Na química, quando o sistema forma 2 fases, ela é chamada de bifásico. Ó. No sistema 2, que é um recipiente, né? Vocês estão vendo o recipiente, mas na linguagem química, a gente chama de sistema, né? Bonito, né? A linguagem científica, ela é bonita, ó, é um sistema. Nesse sistema, eu tenho quantos componentes? Olha aqui, 1, 2, 3. Eu tenho 3 componentes, que são o óleo, a água e a areia. Percebam pelas cores que é perceptível a gente enxergar esses componentes. E fases? Quantas fases eu tenho nesse sistema? 3. Eu tenho 3 fases. Quando se formam 3 fases, nós chamamos esse sistema de trifásico. Tá bom, gente? Então, é dessa forma que eu identifico os componentes e as fases de um determinado sistema. Agora, a gente vai assistir a um vídeo e esse vídeo ele vai fazer uma experiência, ele vai nos dar mais exemplos de misturas homogêneas e heterogêneas e também vai falar sobre fases e componentes. Vamos assistir. Agora vamos conhecer algumas misturas homogêneas do nosso cotidiano. Vamos iniciar falando da água do mar. A água do mar é uma mistura homogênea, porque ela apresenta um aspecto uniforme. Na água do mar contém sais dissolvidos, como cloreto de sódio e a água. Temos também o atmosférico. O atmosférico, você observando, né, a olho nu, você verifica que ele tem um aspecto uniforme, né? Ele é formado apenas por uma única fase. E os componentes são oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. Temos também o leite. O leite, ele é uma mistura homogênea a olho nu. Então, a olho nu você diz que ele é uma mistura homogênea. Mas se você utilizar uma lente de aumento, você vai perceber a separação dos componentes, tá, do leite, que são as gorduras, os sais minerais e a água, ok?
E agora vamos aos exemplos de misturas heterogêneas. Agora vamos conhecer algumas misturas heterogêneas do nosso cotidiano. Temos como exemplo esse sistema que é formado por água, óleo e areia. O que a gente observa no sistema? Que ela é formada por 3 fases. Então, quando um sistema é formado por mais de uma fase, nós classificamos o sistema como sendo uma mistura heterogênea. Um outro sistema que eu tenho é a água com gelo. O sistema ele é formado apenas por um composto, a água, mas ele tem 2 fases. Ele tem a fase sólida e a fase líquida, né? E o último exemplo é o granito. O granito ele é uma rocha e ele pode ser encontrado por várias cores, o granito. Então ele pode ser uma rocha que contém o róseo, o verde, o preto e o branco. E nessa rocha aí, né, nesse granito, a gente observa essas 3 cores, né? Essas 3 cores, elas são bem nítidas. E essas cores aí, elas representam as fases que compõem o mármore, ok? E aí nós temos 3 fases e o sistema, né, é uma mistura heterogênea. Então, essas foram alguns exemplos de misturas homogêneas e heterogêneas que fazem parte do nosso cotidiano. Muito bem, gente. Olha quantos exemplos de misturas homogêneas, heterogêneas, mostrando fases, mostrando os componentes. E são exemplos do nosso cotidiano, da nossa vida. Claro que, por exemplo, o mar, né, não tem na nossa região, mas ele existe, o mar, e ele é uma mistura homogênea formada por várias substâncias químicas e tem uma no qual nós usamos bastante, que é o cloreto de sódio, né, que é retirado da água do mar por técnicas de processos químicos envolvidos nessa retirada, tá bom? Agora eu quero falar de um sistema que é o sangue, tá? Observe a imagem. O sangue, a olho nu, a gente classifica ele como sendo uma mistura homogênea. Mas, se o sangue ele está em contato com uma lente de aumento, como o microscópio, a gente vai observar que, na verdade, ele é uma mistura heterogênea. E aí eu tenho uma imagem bacana no mundo macro, que eu pedi para fazerem, para vocês visualizarem, que lá no microscópio eu enxergo dessa forma aqui, tá? Claro que não é assim, que aqui está o desenho, colorido, mas é como se estivesse olhando, né, pela lente de contato. Então eu enxergo separado essas substâncias, o plasma, glóbulos brancos e plaquetas e os glóbulos vermelhos. Então, quando eu utilizo o microscópio ou eu coloco também numa centrífuga, é possível ver essa separação dessas substâncias. E aí eu classifico o sangue como sendo uma mistura heterogênea, tá bom? E aí vamos aplicar o que nós aprendemos hoje. Então eu tenho aí uma aplicação. Vamos lá? Cadê a aplicação? Então, considere as ilustrações abaixo, responda às questões propostas. Quais os números de fases e componentes do sistema? Então, no primeiro sistema, eu tenho apenas uma fase. Eu tenho uma fase e tenho apenas um componente. Uma fase e um componente.
Na verdade, o primeiro sistema, ele é uma substância pura. Ó, é uma substância pura. Só tem a água. Já no sistema 2 e 3, eu tenho misturas, porque eu tenho mais de uma substância pura. Então, no sistema 2, vou colocar aqui, né? No sistema 2, eu tenho 2 componentes e tenho apenas uma fase. E aí, eu classifico como sendo uma mistura homogênea. Ó. No sistema 3, eu tenho 2 componentes. Tenho 2 componentes. E tenho quantas fases? 2 fases. Olha. Como é que eu classifico esse sistema? Como um sistema heterogêneo. Então, isso foi o que nós aprendemos na aula de hoje. A identificar um sistema como homogêneo, heterogêneo, os componentes e as fases. Ok? E agora, gente, a gente vai para o laboratório. Esse laboratório, eu chamo ele de laboratório virtual. É porque tem os personagens virtuais, tá bom? E lá, vocês nem sabem, vão fazer experiências, umas experiências básicas que você pode depois reproduzir aí na casa, na casa não, né? Na escola de vocês e até na sua casa, tá bom? Vamos ver como é que elas fizeram isso, esse experimento. Olá, alunos! Vamos observar os 4 sistemas para classificá-los como homogêneos ou heterogêneos. O sistema 1 é água e óleo. O sistema 2 é a água e açúcar dissolvido. O sistema 3 é água, areia e serragem. E o sistema 4 é água, álcool e cubos de gelo. Você pode me dizer quais eram misturas homogêneas e quais eram misturas heterogêneas? O sistema 1 é uma mistura heterogênea. O sistema 2 é uma mistura homogênea. O sistema 3 é uma mistura heterogênea. E o sistema 4 também é uma mistura heterogênea. Vamos repetir em sala de aula? É com você, professora. Então, gente, vocês observaram lá no laboratório virtual que as meninas virtuais, né, as garotinhas lá, elas utilizaram várias substâncias que nós podemos encontrar na nossa casa. E aí você pode fazer com seus colegas e começarem a analisar e realmente ver o que eu falei é realmente verdadeiro, tá bom? Então faça você, vou colocar aí para vocês como é que vocês vão fazer na casa de vocês, aí na escola, tá? Vão chegar mais cedo e vão reproduzir novamente essa experiência, né? Tá bom? Então, gente, eu vou ter 4 sistemas. Em um copo, pode ser um copo descartável, mas é melhor um copo transparente. Você vai usar 4 copos transparentes e aí em cada sistema você vai adicionar os seguintes componentes. No sistema 1, você vai colocar água e o óleo. E aí vocês vão observar e vocês vão classificar, vocês vão dizer se é uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea, tá? No sistema 2, você vai usar água mais açúcar dissolvido. Você pode pegar uma colherzinha e agitar o sistema e deixa ficar em repouso e observa. E aí você vai me classificar como homogênea ou heterogênea. No sistema 3, você vai botar água, areia e serragem na mesma proporção, tá bom? E aí você vai classificar esse sistema.
como homogênea e heterogênea. Se você quiser ir além, você pode dizer as fases e os componentes, como elas fizeram também. No sistema 4, você vai adicionar a água, o álcool e cubos de gelo. Olha que legal! E aí, visualizar, e aí vocês vão discutir entre vocês. Cada um vai dizer alguma coisa, né? É normal, faz parte. Mas aí vocês vão ter que chegar numa resposta comum a todos, tá bom? E aí o procedimento, como eu já disse, né? É adicionar em cada sistema esses componentes, vai numerar e em seguida você classifica como mistura homogênea ou heterogênea, tá bom? A sua aula continua no próximo vídeo.